Olá, bem-vindos de volta. Nesse último bloco da nossa aula, nós vamos tomar nota de alguns aspectos relacionados à legislação empresarial e alguns princípios relacionados ao direito do consumidor. A legislação empresarial, ela abrange as normas jurídicas que regulam a atividade comercial ou empresarial, comercial na linguagem antiga, já a linguagem atual, a atividade empresarial, esta é entendida como a de fabricação, produção, montagem, distribuição, comercialização de produtos nas relações estabelecidas entre as próprias pessoas que exercem as atividades, a relação entre empresários e com relação aos serviços prestados umas às outras. As principais regras que envolvem a legislação empresarial, elas estão lá no Código Civil, a partir do artigo 966. Este artigo 966 já começa a nos dar uma ideia da legislação empresarial a partir da diferenciação entre o empresário, pessoa física, e a sociedade, pessoa jurídica. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre pessoa jurídica, vocês vão ver que além das sociedades, nós temos também associações, outros tipos de pessoas jurídicas. Mas para o nosso estudo, nos interessa aquela pessoa jurídica na forma de sociedade, que vai se contrapor à pessoa física ou empresário. O Código Civil, no seu artigo 966, ele vai dizer quem é o empresário. O empresário é considerado empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Lembrem bem, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Este é o empresário. A sociedade, o contrato de sociedade, vai ser celebrado pelas pessoas que se obrigam reciprocamente a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica e partilha entre si os resultados, sejam resultados positivos ou negativos. Então, a sociedade seria uma reunião de empresários. Se eu tenho uma pessoa individualmente considerada, eu tenho a presença, eu tenho a figura do empresário. Agora, se eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de empresários que se obrigam reciprocamente para exercer uma determinada atividade econômica de produção de bens ou serviços e partilham os resultados, eu estou diante de uma sociedade. O Código Civil, ele traz a regulamentação dessas sociedades que existem no nosso ordenamento, com exceção das sociedades por ações, ou seja, sociedades anônimas. Essas sociedades anônimas, elas são reguladas pela Lei 6.404 de 1976. Então, tudo aquilo que vocês precisarem buscar sobre sociedades, você vai encontrar no Código Civil, com exceção das sociedades anônimas, que você tem que buscar lá na Lei 6.404. Além das espécies de sociedade que nós veremos daqui a pouquinho, o Código Civil ele trouxe uma inovação desde 2011, admitindo a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Mas o que é a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada? São aquelas empresas em que tem apenas um sócio. Não é a pessoa física, não é o empresário. Este empresário, ele deseja se tornar uma pessoa jurídica, ele deseja ter o seu CNPJ, ele deseja existir como empresa. Todavia, ele não quer a figura de outro sócio, que é o que a gente vê muito, né, a questão do sócio fantasma, do sócio fictício. Então, para evitar essas situações, o Código criou, então, essa figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, funciona assim. Se eu, pessoa física, vou exercer uma atividade, eu sou um empresário. Agora, se eu desejo constituir uma empresa,
ter uma empresa, ter um CNPJ, eu teria então uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Criada, como eu já disse, com o propósito de evitar, de tentar acabar com essa figura do sócio fantasma. Nesse quadro que eu vou apresentar para vocês, ele traz os tipos de sociedade que existem hoje no nosso ordenamento. Essa primeira divisão de sociedades personificadas e não personificadas, elas dizem respeito ao registro da empresa, o registro da sociedade, melhor dizendo, no órgão competente, no órgão de registro competente. Se eu tenho uma sociedade devidamente registrada, eu terei uma sociedade personificada. Agora, se eu tenho uma sociedade em que os atos constitutivos, que a sua forma de agir, o seu contrato social não está registrado, eu tenho então uma sociedade não personificada. No nosso estudo, o que nos interessa são as sociedades personificadas empresárias, que são aquelas que têm então a atividade econômica organizada e têm o seu registro feito lá na junta comercial. No material de vocês tem lá falando um pouquinho sobre as sociedades simples e as sociedades não personificadas. Mas aqui para nós o que a gente precisa ter foco mesmo são as sociedades personificadas empresárias, que nós temos então essas 5 modalidades. Vocês verão que elas são praticamente iguais, elas só vão mudar em 2 aspectos, a cooperativa e as sociedades anônimas. As cooperativas, elas sempre serão sociedades personificadas simples, enquanto as sociedades empresárias as sociedades anônimas, elas serão sempre sociedades empresárias. A diferença maior entre a sociedade simples e a sociedade empresária é que a sociedade simples, ela vai tratar daquelas atividades intelectuais, técnicas, científicas e artísticas. Então, aquelas atividades que envolvam intelecto, científico, intelectual, científico... perdi, vou ter que começar tudo. Não, tudo bem. Você quer começar tudo? Do início? Desse quadro. Do slide. Do slide. Tá. Ok. Então, tá arregado. Posso continuar aqui? Pode continuar, não? Nesse quadro, nós vamos observar as diversas sociedades que existem no nosso ordenamento jurídico. Elas se dividem inicialmente, a primeira divisão delas, entre sociedades personificadas e não personificadas, que diz respeito ao fato dela estar ou não devidamente registrada no órgão competente. Se ela tem um registro, eu tenho uma sociedade personificada. Se ela não possui registro, ainda que tenha o seu contrato social, ela será uma empresa, uma sociedade não personificada. No momento em que você faz o registro, você pode ter 2 tipos de sociedade: a sociedade simples e a sociedade empresária. A sociedade simples será aquela que diz respeito às atividades de natureza intelectual, científica, artística ou cultural. Já esqueci de novo. Gente, que absurdo. Literária. Intelectual, científica, artística. Literária. Vamos lá. Nesse quadro, nós podemos observar os diversos tipos de sociedade que existem no nosso ordenamento. A primeira divisão, sociedades personificadas e não personificadas, ela diz respeito ao fato dessa sociedade estar ou não registrada no órgão competente. Se a sociedade está registrada no órgão competente, nós teremos uma sociedade personificada. Se ela não está, ainda que tenha contrato social, ainda que ela tenha os documentos constitutivos, se não estiver registrada no órgão competente, ela será uma sociedade não personificada.
Quando eu estiver diante de uma sociedade que tem natureza intelectual, artística, literária ou científica, eu estou diante de uma sociedade simples. O registro dessa sociedade simples, ela pode se dar no cartório de registro civil. Agora, se eu tenho uma sociedade voltada à atividade econômica organizada, eu terei então uma sociedade empresária. O registro dessa sociedade empresária deverá ser feito então perante a junta comercial. Vocês verão aqui que tanto as sociedades simples como as sociedades empresárias, elas podem ser em nome coletivo, em comandita simples, comandita por ações e limitadas. Ou seja, ainda que eu tenha uma atividade intelectual, por exemplo, eu posso escolher uma dessas modalidades. A diferença vai estar na atividade e no local onde eu farei o registro. Agora, a cooperativa, ela sempre será a sociedade simples. A cooperativa nunca será uma sociedade empresária. Da mesma forma que uma sociedade anônima nunca será uma sociedade simples. Ela sempre será uma sociedade empresária. Como para o nosso estudo, o que interessa é falar das sociedades personificadas empresárias, se vocês estiverem dispostos a estudar um pouquinho mais a fundo, tem lá o material e vocês podem pesquisar também na internet um pouquinho mais sobre os outros tipos de sociedades. As sociedades simples e as sociedades não personificadas, que não será objeto do nosso estudo. Objeto do nosso estudo, as sociedades personificadas empresárias. O que seria então a sociedade empresária em nome coletivo? O que faz com que uma empresa seja considerada, uma sociedade empresária seja considerada em nome coletivo? Esta sociedade, ela será constituída mediante contrato social, deve ser feito o contrato social, e ela deve ser composta somente por pessoas físicas. Eu não posso ter na relação dos meus sócios, eu não posso ter uma pessoa jurídica, uma outra empresa. Eu tenho sempre que ter pessoas físicas. E todos os sócios responderão pelas obrigações da sociedade de maneira solidária e ilimitada. Ou seja, todas as dívidas deverão ser pagas, inclusive com o próprio patrimônio, se for o caso. Então, esta é a sociedade empresária em nome coletivo. O nome desta empresa, o nome empresarial, ele deve ser formado pelo nome dos sócios ou de alguns deles com a expressão e companhia. Então, se eu estiver estabelecendo uma sociedade empresária em nome coletivo, eu preciso saber que eu não posso ter uma outra empresa como sócio, são só pessoas físicas, e o nome da minha empresa deverá ser, por exemplo, Caroline Oliveira e Companhia, ok? Ou Caroline Oliveira, se eu tiver um sócio, João da Silva, então Caroline Oliveira e João da Silva, o nome da minha sociedade em nome coletivo. Já a sociedade empresária em comandita simples, ela também é constituída por meio de contrato social e ela é composta por dois tipos de sócio. Os sócios comanditados, que são os que respondem de maneira ilimitada pelas obrigações da empresa, e os sócios comanditários, que na verdade são aqueles que vão responder tão somente com capital, com o valor que eles aplicarem na empresa. Então, a diferença, dessa sociedade é que ela vai ter esses dois tipos de sócios. Aqueles que respondem de fato pela empresa e aqueles que tão somente respondem no limite do capital que eles investiram na sociedade. O nome desta empresa, ele tem que ser composto necessariamente por aqueles sócios que são os que respondem pela empresa e deve vir acompanhado então da expressão e companhia, ela por extenso ou abreviada. A sociedade empresária em comandita por ações, ela já caiu em desuso, a gente não vai falar muito dela. O capital dessa sociedade, ela é dividido em ações e a lei de regência desse tipo societário, ela vai estar junto com as normas relativas à sociedade anônima. Como ela
já não é muito aplicada, nós não vamos perder muito tempo falando dela. A sociedade empresária mais conhecida é a sociedade empresária limitada. Como a gente viu, a sociedade, tanto a em nome coletivo como em comandita simples, nós temos a obrigação, a responsabilidade ilimitada dos sócios. Aqui, na sociedade limitada, que ela também é constituída mediante contrato social, ela vai ser composta por sócios cuja responsabilidade vai ser restrita ao valor de suas cotas. Neste caso, quanto ao nome da empresa, pode ser firma, que é quando a gente tem o nome da pessoa, como a gente já viu ali, o nome da pessoa e a expressão e companhia, se for o caso, mas ela também pode se dar por denominação, ou seja, um nome inventado, criado pelos sócios da empresa. E obrigatoriamente deve constar a expressão limitada. Se essa empresa, essa sociedade empresária limitada, tiver no seu nome empresarial o nome de um dos sócios, ela tem que conter a expressão e companhia ou alguma outra expressão, filhos, netos, que possa configurar que existem outros sócios e a expressão limitada. Por fim, a última sociedade empresária que a gente estuda é a sociedade empresária anônima. Ela é constituída não mais sob contrato social, ela é constituída mediante estatuto social e o seu capital vai ser dividido em ações. A responsabilidade dos sócios ou acionistas, nesse caso, ela é limitada ao preço da emissão ou da subscrição dessas ações. Ela é limitada ao preço da emissão das ações que foram subscritas ou adquiridas. Com relação ao nome dessa empresa, dessa sociedade anônima, ela deve ser acompanhada da expressão sociedade anônima e ela só pode ser usada com denominação e não com firma. Eu não posso colocar o nome de um acionista, eu tenho que colocar uma denominação acompanhada da expressão SA no meio, no início ou no fim do nome. Em substituição, a sociedade anônima também pode se utilizar da expressão e companhia. Uma observaçãozinha aqui, que independentemente da modalidade, lógico não sendo anônimo, na hipótese de nome coletivo, comandita simples ou limitada, se o empresário, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica, se ele for microempresário ou empresário de pequeno porte, que nós já vimos que essa definição vai estar lá na Lei Complementar 123 de 2006, além da expressão que a gente estudou aqui, por exemplo, o nome E limitada, deve ainda ser acrescido da expressão ME, de microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Importante vocês darem uma lidinha. No material complementar de vocês eu coloquei mais um linkzinho ali que fala sobre esses 4 tipos de sociedades empresárias e qual seria, de repente, a melhor forma de escolher o nome da sua empresa. Por quê? Porque nós precisaremos desse material quando estivermos fazendo a nossa atividade integrada. Para finalizar, caso tenha ficado uma duvidazinha aí, a diferença entre firma e denominação. Eu disse que algumas empresas só podem se dar por meio de firma, outras por denominação, no caso da sociedade anônima. Então, o que é firma e o que é denominação? A firma eu tenho quando eu utilizo o nome civil do ser humano ou seres humanos responsáveis pela atividade negocial. Por exemplo, José Silva e João Rocha, limitada. Eu estou trazendo a firma, o nome dessas pessoas para o nome da minha empresa. A denominação, por sua vez, é um tipo de nome que se forma segundo a conveniência dos sócios. Eles podem utilizar-se de qualquer palavra ou expressão, desde que elas não sejam, obviamente, não tenham um caráter pejorativo, E eu tenho que lembrar também que ele deve obedecer o princípio da novidade. Deve ser um nome diferente que permita, que permita que não ocorram as
confusões de nome, as confusões entre empresas. Então, a minha denominação tem que ser uma denominação nova, tem que atender o princípio da novidade. Agora, nessa última parte da nossa aula, da ementa proposta para essa disciplina, nós estudaremos um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor. A proteção do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro, ela é relativamente nova. Ela é datada de 1990, quando foi instituído o Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa lei, a partir, na verdade, da Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição vigente, é que entendeu-se que o consumidor, as relações de consumo precisariam ser protegidas das discrepâncias, muitas vezes, entre aquilo que o consumidor sabe e aquilo que o fornecedor, muitas vezes, esconde. Então, em razão disso, nós tivemos promulgada, em 1990, a Lei 8.078, que é o chamado Código de Defesa do Consumidor. Vocês conhecem o nosso famoso CDC. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer quem é consumidor e quem é fornecedor. Ele vai trazer a definição de consumidor e fornecedor, porque não é toda a relação que vai ser abrangida, que vai ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ele vai trazer quem é o consumidor, quem é o fornecedor, o que pode ser considerado um bem, um serviço, e ele delimita a sua proteção àquilo e àqueles que se enquadrarem nas características previamente definidas na lei. O objetivo, como eu disse, é proteger o consumidor contra os abusos sofridos na aquisição de produtos ou serviços, indicando instrumentos que auxiliam nessa tarefa. Esta, então, é a grande função, é o grande fim pelo qual o Código de Defesa do Consumidor ele existe. Nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, eu vou ter a definição de quem é o consumidor, de quem é o fornecedor, o que são bens ou produtos, e o que são serviços. Consumidor, nas palavras da lei, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final, ou seja, é aquela pessoa ou aquela empresa que vai retirar do mercado aquele produto ou aquele serviço para o seu próprio uso, como então destinatário final. Também equipara-se a consumidor, eu também posso denominar como consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo nas relações de consumo. Por exemplo, se eu tenho um acidente de avião, por exemplo, não são consumidores tão somente aqueles que estavam no avião, que compraram a passagem. São consumidores também aqueles eventualmente atingidos pela queda do avião. Então, o que este parágrafo único vem dizer é que o consumidor é aquele que adquire o serviço ou o produto, mas é também aquela coletividade que intervém nessa relação de consumo. O fornecedor, por sua vez, vai ser aquela pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados. Nós já vimos lá quem são as pessoas, sociedades despersonalizadas, ou seja, não possuem personalidade jurídica, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ufa! Neste caso, gente, é muita função, mas essa é a definição de fornecedor. Fornecedor, então, é aquele que está dentro de toda a linha de produção, desde aquele que produz até aquele que comercializa um produto ou serviço. Todos esses são enquadrados, então, na figura do fornecedor. E se nós estivermos dentro de uma relação, do outro lado tem a pessoa que adquiriu e utilizou este produto ou serviço como destinatário final, eu estou diante de uma relação de consumo, uma relação que é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor.
O princípio da dignidade humana, ele vai trazer o quê? A defesa dos consumidores, a tutela dos seus interesses, ela está embasada, ela está pautada naquele princípio da dignidade humana estabelecido na Constituição Federal. Nós temos que respeitar os fornecedores, eles têm que respeitar a dignidade humana do consumidor. Então, este princípio, ele nada mais é do que uma das faces do princípio da dignidade da pessoa humana apresentada pela Constituição Federal. O princípio da proteção, de acordo inclusive com o que consta na Constituição Federal, ele diz que é dever do Estado proteger o consumidor em razão da sua condição de desigualdade dentro da relação de consumo. Portanto, essas normas relacionadas ao consumidor, elas devem ser aplicadas para equilibrar as relações, para proporcionar igualdade entre as partes. Então, este é o princípio da proteção. Também é um princípio que rege as relações de consumo, um princípio da política nacional das relações de consumo, é o princípio da transparência. Entende-se como um dos pilares da boa-fé. A empresa, o fornecedor, ele deve informar necessariamente ao consumidor o modo mais adequado de uso do seu produto ou do serviço, suprindo assim todas as informações tidas como essenciais para o melhor aperfeiçoamento da relação de consumo, permitindo inclusive a livre escolha do consumidor. Esse é o princípio da transparência. O princípio da vulnerabilidade, ele entende, ele reconhece que o consumidor ele tem uma fragilidade com relação ao fornecedor do produto ou do serviço. Essa vulnerabilidade ela é essencial para que se caracterize uma pessoa como consumidora, porque essa vulnerabilidade ela terá natureza técnica, ela pode ter natureza jurídica, fática, socioeconômica ou informacional. São aquelas situações que por alguma razão, seja por uma informação técnica ou mesmo por uma possibilidade jurídica, uma informação que a empresa não passou para o fornecedor, não passou para o consumidor, coloca ele numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, este princípio, ele reconhece que o consumidor tem essa fragilidade, ele tem a vulnerabilidade e por isso ele precisa dessa proteção específica. O princípio da boa-fé e do equilíbrio é a regra de conduta. Ela trata da forma como as partes devem se tratar na sua relação de consumo, com lealdade, honestidade e cooperação. O princípio da informação, muito importante esse princípio. O consumidor tem o dever, que é direito, de receber uma informação adequada, clara, eficiente e precisa sobre o produto ou serviço, bem como suas especificações de forma correta, composição, qualidade e preço e dos riscos que podem apresentar. Este princípio da informação, ele anda junto com o princípio da transparência. A relação de consumo ela tem que ser transparente e o consumidor ele deve ter plena consciência daquilo que ele está prestes a adquirir ou que ele já adquiriu. O princípio da facilitação da defesa ele reside no fato de que, uma vez que é reconhecido que o consumidor ele é a parte mais frágil, nem sempre, em razão da sua vulnerabilidade, da sua falta de conhecimento, seja técnico, seja jurídico, seja informacional, ele não tem condições, muitas vezes, de provar aquilo que é alegado. E nós sabemos que, no direito, aquele que alega alguma coisa, ele precisa provar. Então, o princípio da facilitação da defesa, ele vem e faz o quê? Ele inverte essa obrigação. Se o consumidor faz uma determinada alegação, por exemplo, ele fala que há um defeito nesse produto ou naquele serviço, a empresa deverá comprovar, o fornecedor deverá comprovar que ele na verdade apresentou um produto ou um serviço sem defeito. Esse daí é a chamada inversão do ônus da prova, o que geralmente nas demais relações que não são protegidas
pelo Código de Defesa do Consumidor, a pessoa que alega é a pessoa que prova. No direito do consumidor, uma vez verificada essa vulnerabilidade do consumidor, a alegação dele deverá ser provada pela empresa. A empresa deve provar que ela não agiu daquela forma e que ela de fato forneceu um serviço eficiente ou um produto sem defeito ou sem riscos ao consumidor. O princípio da revisão das cláusulas contratuais, ele vem de encontro com a necessidade de se adequar o contrato caso exista prestações desproporcionais. O consumidor, ele tem o direito a modificar essas cláusulas, para restabelecer a proporcionalidade na relação quando algum fato que venha posterior àquela relação torne, então, essa balança desproporcional. Então, o princípio da revisão, ele autoriza, ele vem permitir que aquele contrato, que aquela relação seja revista quando houver desproporcionalidade nas suas prestações. E junto com o princípio da revisão, eu posso rever o contrato, só que eu tenho que procurar sempre manter este contrato. Esse é o princípio da conservação dos contratos. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é preservar as relações, é fazer com que elas se solidifiquem. Só que para isso, elas precisam então estar proporcionais, elas têm que estar em equilíbrio. Se isso não acontecer, aí existe autorização para quê? Para que haja a extinção contratual. Isso em última hipótese. O princípio da solidariedade é mais uma defesa do consumidor, ou seja, todos aqueles que participaram da produção ou do fornecimento de um produto ou de serviço vai responder de maneira solidária por aquele dano eventualmente causado ao consumidor. E o princípio da igualdade é aquele, como eu já disse agora há pouco, é o que vai garantir o quê? Que a balança consumidor e fornecedor, eles estejam sempre no mesmo nível, no mesmo patamar. Ao exigir do fornecedor atuação pautada na boa-fé, eu garanto assim o equilíbrio entre as partes, eu garanto a igualdade dessa relação. É importante que você, técnico em administração, você tenha conhecimento desses princípios, dessa esfera protetiva ao consumidor. Por quê? Porque provavelmente a tua atividade, aquilo que você vai exercer, é uma atividade que, pelas suas características, elas estarão abarcadas pela lei do consumidor, pela lei de proteção ao consumidor. Então é importante que você tenha noção, que você tenha conhecimento do alcance da lei e aquilo que você pode ou não fazer quando você está diante da relação com o teu consumidor, com o consumidor do produto ou do serviço que você oferece. Desta forma, eu convido você a fazer uma leitura de todos os materiais que estão disponíveis lá no Moodle, além de fazer outras pesquisas também, se achar necessário. Para quê? Para que você solidifique o entendimento, que você tenha plena consciência da importância para a administração de você estudar, de você ter conhecimento do direito, da legislação que se aplica à atividade que você escolheu exercer. Por quê? Ninguém pode alegar que descumpriu uma norma porque não a conhecia. Então, neste caso, você tem que se calçar, você tem que se preparar para exercer a sua atividade pautada nos princípios, principalmente nas leis que vão regulamentar a tua atividade. Eu agradeço a tua atenção, te desejo um excelente curso, uma excelente carreira profissional e aguardo você numa próxima oportunidade. Muito obrigada!